Olá, eu sou Antônio Cláudio Jamel Coelho, médico cirurgião, especialista em cirurgia digestiva e bariátrica, diretor técnico da Obeso Proctor Center. O nosso tema de hoje vai ser cirurgia robótica. A primeira coisa que as pessoas pensam quando a gente fala em cirurgia robótica é que você vai ser operado por um robô com autonomia. Não. Na verdade, o nome robótica tem a ver com a origem do dispositivo. O dispositivo ele é um aperfeiçoamento, um refinamento dos robôs industriais, que são braços controlados digitalmente por programas, não é? E o robô, a plataforma atual, a única que existe, que é a plataforma chamada Da Vinci, ela é oriunda exatamente dos robôs industriais. Na verdade, ela é uma interface entre o cirurgião e o paciente. E qual é a grande vantagem da cirurgia robótica, né? Ela é um aperfeiçoamento da cirurgia laparoscópica. Antes da gente falar sobre cirurgia robótica, que é o nosso assunto de hoje, eu preciso fazer uma pequena introdução para que se entenda o que é cirurgia robótica, para que a gente não fique imaginando que a cirurgia robótica seja realizada por um robô com autonomia. Talvez um dia isso vá ocorrer, no momento não. Então, como que começou? No século XIX, a cirurgia ela começou a ser possível, a cirurgia convencional, a cirurgia aberta, com a introdução da anestesia. Essa maneira de operar, que a gente chama de convencional, ela continuou inalterada até os anos 80, quando surge o primeiro relato de uma cirurgia realizada através de uma câmera introduzida no abdômen, que a gente chama de laparoscopia. Isso foi a segunda importante virada em termos de evolução da cirurgia. Como é que é a laparoscopia? A gente introduz pequenos instrumentos e controla a manipulação desses instrumentos diretamente, ou seja, o cirurgião está lá do lado do paciente manipulando essas pequenas pinças e enxergando tudo através de uma microcâmera. Isso já foi uma grande evolução. E o que é, na verdade, a cirurgia robótica? A cirurgia robótica é uma plataforma digital sofisticada que fica entre a minha mão e o paciente, ou seja, agora na cirurgia robótica eu já não controlo diretamente a pinça, mas sentado no console, através de um equipamento muito sofisticado, os braços robóticos que ficam ao lado do paciente são manipulados de maneira indireta. E qual é a vantagem disso? Primeira vantagem, precisão dos movimentos. A plataforma robótica ela filtra, por exemplo, o tremor fisiológico humano, que é uma coisa natural. Por mais habilidoso que eu seja, por mais treinamento que eu tenha, por mais que as minhas mãos tenham movimentos finos, na verdade, elas ainda assim são imprecisas. Então, essa é a primeira vantagem do robô. A segunda vantagem da plataforma robótica é que eu tenho o que a gente chama de visão 3D. Lembrando que na laparoscopia eu enxergo em visão 2D. Agora eu tenho uma visão 3D. E a terceira e fundamental diferença da plataforma robótica é que suas pinças têm os graus de liberdade do punho humano, não é? É um manipulador fantástico e a ponta da pinça ela articula e eu posso fazer movimentos até então impossíveis ou às vezes muito difíceis pela técnica laparoscópica. Se você me perguntar em quais áreas, né, da cirurgia a plataforma robótica pode ser aplicada, eu te diria que todas, não é? Mas no nosso caso, a gente vai falar sobre cirurgia abdominal, que virtualmente qualquer cirurgia abdominal pode ser feita pela plataforma robótica com vantagens, como a gente já tinha dito anteriormente, que é a liberdade, o movimento filtrado, a precisão, a visão 3D. Isso tudo vai permitir um procedimento realizado com muita segurança. Isso é fundamental. Agora, é claro, por exemplo, uma das vantagens claras da cirurgia robótica é a cirurgia na parede abdominal, não é? Então, algumas cirurgias que antes, na era laparoscópica, eu não conseguia fazer pela forma minimamente invasiva, hoje, com a plataforma robótica, a gente pode oferecer com muita segurança a cirurgia da parede abdominal de maneira minimamente invasiva. Podemos executar qualquer cirurgia do aparelho digestivo, fazemos cirurgia bariátrica robótica com vantagens
importantes, porque, na verdade, os pacientes obesos têm uma parede abdominal que é difícil manipulação e a plataforma robótica, através da precisão dos trocáteres colocados numa posição adequada, faz com que a cirurgia seja feita de maneira segura e bypassa dificuldades que a gente encontra na cirurgia laparoscópica convencional no paciente super obeso. E por falar em cirurgia bariátrica, é interessante falar sobre um pouquinho do preparo pré-operatório. Eu posso fazer cirurgia bariátrica? Qualquer um pode fazer cirurgia bariátrica? Eu tenho 100 quilos, eu posso fazer? Bom, na verdade, o peso absoluto não é critério para a realização da cirurgia. O critério para a realização da cirurgia é um índice chamado Índice de Massa Corporal, ou IMC. O que é o IMC? O IMC é o Índice de Massa Corporal. É um índice, é uma conta matemática. Como que nós obtemos essa conta? Nós pegamos o peso do paciente em quilogramas e dividimos pelo quadrado de sua altura. E nós vamos ter um número. Se essa conta for de 35 em diante, e o paciente tiver algumas doenças associadas à obesidade, ele é um candidato à cirurgia bariátrica. Se essa conta der de 40 em diante, ele já é um candidato à cirurgia, porque ter esse índice de massa corpórea de 40 em diante já é considerado uma doença pela Organização Mundial de Saúde e, portanto, o paciente é candidato à cirurgia bariátrica. Cirurgia bariátrica não é igual, por exemplo, a uma cirurgia de vesícula, não é? É uma cirurgia que você precisa de um preparo. E por que precisa de um preparo? Se é uma cirurgia abdominal como outra qualquer, feita com furinhos, né, cirurgia laparoscópica, minimamente invasiva ou robótica, por que precisamos de um preparo pré-operatório? Precisamos porque é uma cirurgia que interfere em todas as facetas da vida do paciente.